muito ainda com o nível que foi apresentado pelo Cruzeiro, principalmente físico, tá? Porque é um time organizado, a gente sabe, enfim, é um time que tem a sua capacidade técnica. Matheus Pereira chegando a 100 jogos ontem. É impressionante o que o Matheus Pereira joga quando ele fica pouco com a bola nos pés. Parecem duas ideias antagônicas, mas é exatamente isso. Sai dela muito rápido. Ele dá soluções, às vezes, simples e imediatas. Você tá ligado numa bola ontem? Eu acho que foi no segundo tempo. Ele pegou uma bola na linha lateral, próxima subida ali dos vestiários. Tinha 3 jogadores do Grêmio na marcação. Ele desarma essa bola, inclusive. Cara, ele pegou a bola tava mais pra perna direita. Como a direita ele normalmente usa pra subir no ônibus. Ele deu um tapa de esquerda, de trivela, num único espaço que a bola poderia passar entre os 3. Até caiu, que isso, tomou um contato. exatamente. Então você lembra desse lance. Ele volta correndo pra marcar, consegue desarmar e é cercado. Exatamente. Então ele vem de 3 jogadores em apenas um movimento, né, HG? A gente vai falar muito disso, vamos falar também do Atlético e aquilo que chocou o mundo ontem, né, na Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea de Cucurella, atropelando o PSG. Grande Cucurella. Rapaz, eu fui obrigado a mudar minha seleção, né? Porque antes do jogo um pouco, a Gabriela lá de São Paulo... Até a FIFA muda a sua seleção. Não, mas aqui a gente tinha feito antes do jogo, né? Eu tinha colocado o Fábio no gol e tal, mas aí eu dei uma moral pro Donnarumma, e aí coloquei o Caicedo, acrescentei o Caicedo, o Palmeiras já estava, e coloquei o João Pedro. Chegou anteontem, mas já... Impressionante, hein, cara? Tava de férias, João Pedro. até dia 30 de junho, eu tava curtindo férias, tava na praia, brincando, curtindo. Aí, pum, chegou, pronto, acabou. Impressionante. Resolveu, campeão do mundo. Mas enfim, voltando a falar do Cruzeiro aqui, foi um amasso. Cara, sabe o que é legal tá vendo esse time do Cruzeiro? É porque ele não faz força pra conseguir o resultado. Eu não sei se vocês perceberam isso, em momento nenhum do jogo você fala assim, esse jogo vai apertar, esse jogo vai complicar, nada. O time do Cruzeiro ontem, ele jogou leve, solto e buscou o resultado com grande tranquilidade. Eu fiz questão, eu gosto muito de dar umas urubservadas nos canais quando os times mineiros estão jogando e eu gosto de olhar o adversário. Aí eu dei uma passadinha lá na turma do Farid. Você conhece o Farid? Grande Farid, gremista. Faridão. E o Farid falou uma coisa muito interessante. Ele pegou e falou assim, o jogo tá 4. O jogo tá 4 pro Cruzeiro. Mas ele poderia estar 5, 6 se o Cruzeiro quisesse. E era essa impressão que dava realmente o jogo todo. O Cruzeiro ele foi conseguindo os gols dele assim com enorme tranquilidade. Sabe quando a gente fala que tem times que colocam uma bigorna, que tem que parir uma bigorna para conseguir um gol? O Cruzeiro não tem que parir uma bigorna para conseguir um gol. O Cruzeiro consegue amassar o adversário de uma forma muito tranquila, leve, cadenciada, controlada. O jogo tá na mão do Cruzeiro o tempo inteiro. Mesmo com o Grêmio tendo a posse de bola em determinado momento do jogo, você não passava em momento nenhum assim, ó, o Grêmio vai chegar, e o Grêmio vai conseguir, e o Grêmio vai pressionar. Não existe esse momento, na partida de ontem, não existiu em momento nenhum um momento de desconfiança com a equipe do Cruzeiro. Dominou o jogo todo e realmente poderia ter feito 5, poderia ter feito 6. A impressão que eu tenho é de um time confiável. Eu não tenho essa impressão assim que você tem de... o Cruzeiro, digamos, ele faz o que quer quando bem entende, digamos assim. Mas a impressão que eu tenho é de um time que... ele se esforça fisicamente, taticamente pra jogar, mas jogar não é difícil pro Cruzeiro. O jogo, ele flui exatamente porque uma das coisas que disse o Jardim até na sua coletiva, os jogadores estão comprometidos com as suas ações individuais e coletivas. E elas se completam, não adianta. E acho que quando ele fala de ações individuais, não é só o camarada correr no jogo. Eu acho que tem a ver com correr nos treinos, né? No final de semana que a gente viu, por exemplo, declaração forte como foi aquela do Felipe Luiz, isso acaba fazendo muita diferença, né? No futebol. O Cruzeiro, o Mano Menezes, que disse até que era interessante, né, enfrentar um time com a característica do Cruzeiro, que gostava de jogar e deixar espaços, pero Mano Menezes não achou espaços, né? E falar a verdade, o Grêmio não sabia o que fazia com a bola. Não. O Grêmio não sabia, é um Grêmio, nem por isso eu vou tirar o mérito da vitória do Cruzeiro, mas é um Grêmio, assim, que com sinceridade não sabe a direção. Se você dissesse ontem pro gremista... Eu acho que é muito mais em função do Cruzeiro ter jogado muito bem ontem. O Cruzeiro sobrou em campo. Eu acho o Grêmio do Mano ruim, Thiago. Assim, antes daquele jogo já. Depois, eu saio com uma impressão pior do que a impressão que eu tinha antes. Com sinceridade. Ontem, se você dissesse pros jogadores do Grêmio que eles estavam jogando em Wembley ou no Camp Nou, tanto faz. Porque o nível assim, o quão perdido estavam em campo os jogadores, organizacionalmente, assim, em todas as fases do jogo. E o Cruzeiro que faz o primeiro gol com o Caio Jorge, com o passe do Matheus Pereira. Se você vê na câmera lenta, né, o tapa que ele dá pro cara. E o Caio Jorge, ele mata a bola meio que quando o cara tá bem, HG, ele domina a bola meio que... A bola nem pegou em cheio. A famosa saboneteira. E a bola nem pegou em cheio. E a bola não pega em cheio. Aliás, talvez né, se ele acertasse o chute, o goleiro tivesse pegado. Aliás, a lamentar o estado do gramado do Mineirão. Depois dos shows, né? Péssimo. Mas qual show péssimo teve lá? E péssimo. Tadinha, foi terrível o estado do gramado. O Caio Jorge, ele escorrega nessa finalização muito por conta, pra mim, do estado do gramado. E só pra finalizar, o segundo gol, eu acho
o gol que me chama mais atenção no jogo. O quarto gol é lindo. Porque na hora que o Grêmio faz o 1 e ele, Grêmio, tenta vir pro jogo, o Matheus Pereira recua um pouco, tira a velocidade e o Cruzeiro começa a trocar passes com objetividade, não apenas por ficar com a bola nos pés. Vai criando espaço e cria o quarto gol. Mas o segundo fala muito a respeito de um time que não deixa de competir. É o Fabrício Bruno ganhando de cabeça fora da área, o Kahneman achando que vai fazer a parede pra cima do Christian, o Christian não desiste. Geralmente o jogador, quando o marcador abre os braços daquele jeito, ele se dá, o Christian não desiste, consegue dar uma cutucada na bola, e o Vidalba é uma história incrível, né? Há 5 meses atrás, esse cara foi questionado pelo Leonardo Jardim de o que ele está fazendo com a camisa do Cruzeiro, você falou muito bem no seu vídeo, inclusive. E foi uma volta por cima impressionante, porque a regularidade do Vidalba nos jogos é um negócio impressionante, e ontem ainda tirou onda de centroavante, hein? Gol de oportunismo e tal, qualidade no passe dele, sabe? Aquela história do Léo Gomes do passe vencedor. Impressionante, como ele acha espaço, cara, e o passe dele vai na medida. Redondinho. Bandeirinha atrapalhou o show dele, a emoção, pô, brincadeira. É que tá no início do campeonato ainda, nós estamos com 13 rodadas disputadas. Mas o futebol que o Cruzeiro jogou ontem é futebol de time que será campeão. É futebol de time que pode ser campeão de alguma coisa grande esse ano. O Cruzeiro jogou bola pra cacete. O Cruzeiro, do primeiro ao último minuto, foi intenso. Do primeiro ao último minuto, criou oportunidades. E, sinceramente, eu até esperava que o Cruzeiro mantivesse o padrão pré-Copa do Mundo de Clubes da FIFA, mas não imaginava que seria com tanta qualidade. O Cruzeiro ontem jogou um futebol, cara, de dar inveja em qualquer outro clube do Brasil. E aí a gente pode citar qualquer um mesmo. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, os 4 que estiveram no Mundial. Pode citar os outros clubes, o próprio Bahia, que tá lá em cima. A gente vai olhando o Red Bull Bragantino, que também foi bem ontem contra o Corinthians. Mais uma vez. Então, nós vamos olhando pros outros times que estão na disputa com o Cruzeiro e o melhor futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro tem o melhor futebol do Brasil. Eu lembro que a gente falou, um português falou sobre isso e a gente repercutiu aqui. Sim. Que, de fato, o melhor time brasileiro hoje jogando futebol é o Cruzeiro. A gente assistiu ontem uma aula do Cruzeiro em cima do Grêmio. E eu acho que o Grêmio foi mal, concordo com o Valu, mas eu acho que muito em função do que o Cruzeiro fez, cara. Pô, o que é aquilo? Nós vimos um time intenso do primeiro ao último minuto. Nas pontas, no meio. O Matheus Pereira tá jogando um absurdo. E o Caio Jorge tem que ir pra seleção brasileira. É básico. É básico. O Jardim fez coro ontem. A gente não pode ter um centroavante com a qualidade que o Caio Jorge tem, fazendo o que ele faz. Ele sai da área, ele dá a opção, ele tabela, ele dá passes, ele cria espaço, ele aparece na área pra finalizar. O cara faz tudo. E esse cara não vai pra seleção? Assim, eu até entendo que existam outras peças também interessantes pra seleção brasileira. Mas o Caio Jorge precisa ser testado. Hoje, pra mim, ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Só um detalhe, como o Atlético acabou perdendo pro Bahia e o Atlético era o detentor da maior sequência invicta dentro do campeonato, o Cruzeiro agora é o detentor dessa sequência. São 8 jogos e nesses 8 jogos são 6 vitórias e 2 empates. E o Caio Jorge, que já estava ensaiando, na verdade, fazer 3 gols em alguma equipe no Mineirão. Porque ele faz 2 contra o Bahia, faz 2 contra o Vila de Goiás, faz 2 contra o Palmeiras e ontem chegou o dia que ele conseguiu fazer 3 gols no Mineirão. Só passando os números do Caio Jorge, que o Thiago chamou tanta atenção aí, eu acho que merece mesmo esse destaque. Na temporada são 13 gols em 19 jogos. 13 gols em 19 jogos. Sendo que apenas 16 que ele foi titular. Então, assim, os números ainda são baixos, né? Porque no início da temporada ele não era o titular absoluto da equipe, só foi depois daquela revirada de jogo do Leonardo Jardim. E outra coisa que me chama a atenção, se você pegar somente os últimos 10 jogos que o Caio Jorge esteve em campo, são 10 gols marcados. Nos últimos 10 jogos que ele esteve em campo, foram 10 gols marcados. Então o menino tá numa fase esplendorosa. Eu concordo com o Thiago, eu acho que... Quantas assistências ele tem? Ele tem 2. Eu acho que é um cara, quando você tem esse ápice de um jogador, esse momento brilhante, a seleção serve para isso também. Para pegar e vem aqui, deixa eu ver como que você funciona nesse momento. Porque muita gente pode estar aí até no chat aí falando, ele tá atrás do fulano, do Beltrano, do ciclano, e vai dando vários nomes de jogadores que estão na Europa. Mas o ver, mas quando o Pedro tava bem aqui, lembravam dele. Enxergar um jogador nosso aqui que tá jogando no futebol brasileiro, eu acho importante. E ia citar justamente o Pedro. O Pedro foi um jogador que foi testado e teve oportunidades em grandes momentos com a seleção brasileira, em competições grandes, jogando pelo Flamengo. Então eu não vejo problema nenhum de dar essa oportunidade. O que ele tá jogando, e seleção, pra mim pelo menos, é sempre momento. Você não trabalha com, não, mas na temporada passada ele foi muito bem, por isso que ele tá jogando na seleção. Coloca o menino pra jogar, chama ele nessa próxima, a próxima é a setembro, né? Próxima data FIFA. 9 de setembro. Então falta um mês e pouco. Então, sim, dê essa oportunidade pra ele pegar e ter
a vivência de seleção brasileira principal e quem sabe continuar fazendo tantos gols como ele está fazendo com o Cruzeiro. Eu só queria falar de outro nome também da partida de ontem. É claro que a gente destaca vários jogadores, né? O coletivo bem, quando o coletivo tá bem, as coisas vão pipocando, né? Igual uma panelinha de pipoca. Mas eu queria destacar o Lucas Romero. Nossa. O Lucas Romero ontem fez uma partidaça. Ontem. É claro, o Caio Jorge fez 3 gols, você tem que entregar pra ele o melhor em campo. É fato, você entrega. Mas, cara, no jogo de ontem, qualquer pessoa que falasse assim, na minha opinião, quem jogou melhor foi o Matheus Pereira. Não, na minha opinião foi o Lucas Romero. Cara, não teria problema nenhum. Zero. Os caras fizeram uma partida brilhante. Lucas Romero e Matheus Pereira e, claro, o Caio Jorge arrebentaram. É que ontem também, se você pensar, o Lucas Silva jogou demais. Não, o coletivo tem um perfil gremista, tem um perfil gremista que os caras postaram assim, ó, com perdão do... falando assim, esse desgraçado tropeçava na bola no tempo de Grêmio. No Cruzeiro virou Tony Cross. Um perfil gremista colocou esse meme aqui. Mas isso é treinador, ele cara. Dando chapéu no meio campo ontem. Dois, inclusive. E assim, o ritmo que ele dá, ele e o Romero estão tão encaixados que é claro que é cedo ainda, mas isso me leva a crer que, por exemplo, quando o Mateuzinho tiver possibilidade, ele vai brigar em outro setor do campo, sabe? Verdade. Hoje, assim, claro, né? Com os dois ele não briga. É difícil. Ele pode complementar e não briga nem pela capacidade. É porque, cara, quem quer mexer em algo que tá funcionando, como tá funcionando esse meio campo do Cruzeiro, Alexandre? Difícil, né? Não tem como. Se você olhar pro campo ontem, ninguém jogou mal, né? Ninguém jogou mal. E a parte coletiva chama muito a atenção. E aí, como o Jardim falou, né? Do respeito ao aspecto coletivo, mas individualmente também, quando tem que fazer com a bola, individualmente, também há a resposta. É um negócio assim, impressionante. E já voltando à questão do Caio Jorge, seleção, inevitavelmente, porque quando o Pedro estava bem no Flamengo, marcando seus gols, ele era lembrado pelo Brasil todo. O Helder falou isso aqui. E aí, agora o Caio Jorge é a mesma coisa. O Caio Jorge é a mesma coisa. Então, inevitavelmente, ele vai para a seleção e, inevitavelmente, também nessa janela, vai pintar proposta, pode escrever. Só que há uma diferença entre você precisar vender e não precisar vender. Sim. Eu acho muito pouco próximo. Se não for por um valor absurdo, o Cruzeiro não abre mão, o Cruzeiro não precisa vender. O Cruzeiro não quer vender. Vocês lembram da entrevista do Pedro Júnior semana passada? As coisas estão rigorosamente em dia, há um respeito absurdo com os profissionais, porque pagar em dia é respeito ao profissional, e o Cruzeiro faz isso. Por que o Cruzeiro vai abrir mão? A não ser que chegue um caminhão de dinheiro, porque o Caio Jorge é um jovem atacante, que faz gol de cabeça, de perna esquerda, de perna direita, é por cima, é por baixo, é infiltrando, é partindo com a bola dominada, é em velocidade, é impressionante, cara. A fase que esse moleque tá vivendo no Cruzeiro é um negócio impressionante. Ficou ruim pro Kahneman, tendo ele pressionado. O Kahneman nunca foi o forte dele construir, né, Thiago? E principalmente agora mais veterano. E o Caio Jorge, ele é um cara que tá vivendo um grande momento individual, mas aí vem um grande mérito do Jardim pra mim. Ele faz todo mundo entender que o Cruzeiro precisa jogar coletivamente. Você não vê em nenhum momento, o Matheus Pereira porque tá muito bem no jogo, não, vou correr um pouco menos. O Caio Jorge porque tá muito bem, já fez 2 gols. Não, agora eu vou dar uma roubada. Cara, ninguém, os caras estão um nível de concentração muito grande. Mas tem uma relação, obviamente, com o trabalho do Jardim, né, que é um grandíssimo treinador. Quando a fase dele estava ruim no Cruzeiro, logo que ele chegou, a gente já falava da questão de currículo, né? Que é o mais importante, treinador, voltado para currículo, a análise voltada para o currículo. Do futebol brasileiro né? Nenhum treinador que trabalhou no Brasil tem um currículo do Jardim. E aí ele precisou de 8, 9 jogos pra dar conjunto a esse time. Não, até pra entender também o terreno que ele tava pisando. Né? Também. Porque ele chega sem entender muito bem o que tava acontecendo no Cruzeiro. Porque o problema do Cruzeiro, eu admito, eu ainda não sei o que transformava o Cruzeiro em problema, porque eram muitos problemas, né? Era um time que pagava em dia com ambiente ruim, um time que que paga em dia e tava com ambiente ruim, um time que tinha um ótimo elenco e não conseguia performar, um treinador que a gente muitas vezes elogiou e que, por mais que no ano passado o time não fosse montado pra ele, nesse ano parte do time foi montada pra ele, pra esse treinador que é um técnico, que é o Diniz, que tem um ótimo currículo, campeão da América. Então, na minha cabeça, não tinha muitas explicações do que fazia com que o ambiente e o Cruzeiro não conseguissem render. Eu não conseguia entender. Mesmo com a troca do Diniz, o Cruzeiro seguiu sem render, chega o Jardim, o Cruzeiro segue sem render. Então eu não conseguia explicar. Eu olhava e falava, cara, não tem explicação. E aí depois de 10 jogos, o Cruzeiro rende o que a gente imaginava, ou até mais do que a gente imaginava, que esse Cruzeiro podia render. E importante, com algumas das peças que a gente tinha plena convicção de que seriam titulares, fora do time. O Gabigol, que eu reitero, meu jogador predileto nesse elenco, por vários motivos, pelo que ele fez no Flamengo, pelo futebol que ele apresenta, pela personalidade do Gabigol, o Gabigol é um reserva hoje. E, cara, não é que esteja tudo bem pro Gabigol, mas ele aceita essa condição de reserva. Ele não tem outro caminho também. Eu acho que ele tem. O Dudu mostrou que tem vários outros caminhos. Eu acho que ele compreende. Eu acho que ele compreende o que é colocado. Mas ele vai questionar? Porque o aceitar passa a ideia, babei. É emoção. O aceitar passa a ideia de comodismo. Ele aceitou, ele tá de boa. Não, ele quer.
Mas ele compreende que agora, no momento, o time está encaixado e ele comprou a ideia. Ele entendeu que ele é importante no elenco e vai ser desse jeito que vai acontecer. Se ele tiver que ser titular, vai ser por alguma ocasião e não tomando na mão grande. Então, assim, eu acho que o elenco comprou a ideia. Eu acho que é fundamental hoje no futebol o comprar a ideia. Quando todo mundo tá remando pro mesmo lado. Disso. Todo mundo tá remando pro mesmo lado. Todo mundo compreendeu o que o Cruzeiro almeja e o que esse elenco pode entregar. Porque aí não tem essa lenga-lenga de, eu não vou correr, eu não vou fazer isso. Não, todo mundo corre cada espaço do campo, porque compreendeu a ideia. Mas é que quando o time tá encaixado, ele entra e ele também dá resposta. Ontem, nem tanto, mas em outros jogos Gabigol entrou e deu resposta. Sim. Os jogadores reservas estão entrando e dando resposta. O Wallace ontem meio burocrático, mas o jogo já estava desenhado para uma vitória fácil do Cruzeiro. Eu acho que o Jardim vai recuperar. Dá a impressão que a gente fala de vitória fácil, que os caras não precisam correr para conseguir, né? Não é isso que eu tô dizendo. O Cruzeiro natural, fácil para natural. Jogo fácil. Para natural. Pela eu também acredito nisso desde o início. Eu tô incrédulo de eu achar isso. Que o Jardim vai recuperar o Wallace. Porque num time encaixado, gente, eu preciso falar que num time encaixado, num processo de logística bem feito, com salários em dia, com estrutura, não há outro caminho, Valor. Quando você profissionaliza todo o suporte que é oferecido, o resultado é dentro de campo. O que acontece dentro de campo é um reflexo do que acontece fora. A verdade é essa. E tem um detalhe, né, HG? Esse time tá todo estruturado dessa forma. Hoje, realmente, quem não tiver o pensamento de grupo, você vê que os jogadores, os comportamentos até nas coletivas, quando passam por zona mista, os jogadores felizes com o momento, sempre exaltando o grupo, sempre exaltando o trabalho do Jardim, mas você não vê ninguém assim, deslumbrado com o momento que está vivendo. É sempre aquele discurso de vamos continuar trabalhando, mas mais do que ser pro forma, os caras têm demonstrado. O Wanderson, que é um cara que ainda não conseguiu fazer gol, mas o Wanderson, ele é uma força absurda do lado esquerdo do Cruzeiro hoje. Ontem foi necessário ele auxiliar muito o Kaique. O Kaique, eu acho que toma um cartão amarelo muito cedo. O Everton, jogador do Grêmio, da categoria de base. Cara, que jogador, promissor, viu? Bom jogador. Canhoto do lado direito, rápido, incisivo. forte. O Kaique passou maus bocados com ele, tanto que a primeira falta do Kaique ele já toma um amarelo, e ali o Wanderson, né, tendo a consciência em vários momentos, não faz gol, é cobrado por uma parte da torcida. O futebol não é só isso, o Wanderson cumpriu um papel tático importante que o Jardim destacou, e o mais importante, ele cumpre desde que ele chegou. Cara, e o tempo assim, né, passou e a gente viu, né, que realmente, em termos de bola, você pode dizer que o Dudu tem mais capacidade do que o Wanderson com a bola nos pés. Mas o futebol é mais do que só com a bola nos pés, principalmente para um time tão